É claro que nada disso prova que Deus existe ou não. Exato, né? Essa Porque discussão. Deus não é uma variável de controle epistemológica. Você não pode testar no laboratório, você não pode provar que ele existe, nem que ele não existe. Mas vamos falar dessa indústria da virtude também. Essa coisa de eu sou virtuoso, eu sou o cara que fala o que é certo, o que é errado, e daí vem o cancelamento, e parece que o cancelamento também tá perdendo a força, né? Mas essa indústria da virtude, de apontar o dedo pro outro. Cancelamento do cancelamento. É, o cancelamento do cancelamento. Olha, hoje a gente está numa época em que aquela ideia básica do cristianismo, que a sua mão direita não deve saber o que sua mão esquerda faz, seria matar todo mundo do coração, porque os virtuosos querem postar no Instagram que são virtuosos. E qualquer pessoa minimamente alfabetizada nesse assunto sabe que a virtude não é alguma coisa que você posta. Inclusive, ela só é reconhecida pelo outro. E ela não se anuncia. Você reconhece pelo ato. Inclusive, um ato que não busca aplauso. Não busca aplauso. Né? Não é feito pela... há muita idealização nessa ideia, mas quando você vê alguém agindo dessa forma, você é capaz de reconhecer um comportamento como esse, né? Agora, eu lembro que uma vez eu estava dando uma entrevista, isso já foi em 2011. Eu lembro que eu estava na Flip, eu estava andando, falando no celular, dando uma entrevista. Eu lembro da cena, né? Por isso eu sei que era em 2011, a primeira vez que eu fui à Flip. E a entrevista era sobre a diferença da ideia de virtude no cristianismo para a ideia de virtude no mundo que a gente vive hoje. Tá. Na época, 2011, mas hoje só está pior do que era em 2011 nesse aspecto. E eu dizia que acho que uma diferença que tem ainda, mas tinha muito mais, entre a ideia de virtude no cristianismo ou do virtuoso e hoje, é porque hoje aqueles que se julgam virtuosos na totalidade do seu ser. É uma pessoa que emana santidade só quando respira, né? Enquanto que no cristianismo sempre foi muito claro que existia o pecado. E o esforço para você ser virtuoso o tempo inteiro era acompanhado pelo pecado, inclusive pela ideia do orgulho. Porque quando Jesus Cristo, até parece que a gente está pregando aqui, pois né? É. Aleluia, irmãos. Quando Jesus Cristo fala que a mão direita não deve saber o que a mão esquerda faz, ou o contrário, tanto faz, ele está falando do orgulho, né? Justamente do orgulho, que na tradição cristã, de também, todos os pecados, é o pior de todos. Não é luxúria, como todo mundo Lembra do pensa. advogado do diabo, o final? Então. O orgulho, meu pecado predileto, né? Então, portanto, acho que o cristianismo nesse sentido, ele é melhor do que a ideia de virtude hoje em dia. Porque é uma virtude que sempre está atravessada pelo medo de ser, na realidade, vaidade. E hoje, não. Hoje você... Basta ter uma atitude dessas que são consideradas virtuosas, você já chegou ao paraíso com certeza. E postar, né? Então. Se não postar, postou, não existe. Não existe. Se não postar, quem não existe. Quem não é visto não é lembrado. E a gente teve essa polêmica recente com o Frei Gilson, né? Da oração às 4 da manhã. Do pessoal julgando. Você falou com ele aqui, ele veio aqui? Veio aqui. Fui orar às 4 horas da manhã com ele, o Rosário, lá em Grajaú, é longe pra caramba. Você é católico? Não, minha mãe é muito católica. Muito, minha família toda. Eu fui católico até minha adolescência. Participei de grupos de renovação carismática e tudo mais. Mas minha mãe é muito católica, então ela foi uma felicidade para ela. E essa coisa de julgar a fé alheia, né? Das pessoas querendo dizer no que as pessoas têm que acreditar ou não. E eu até imagino que existe uma certa diminuição de quem tem algum tipo de fé, né, e demonstra isso. Principalmente eu acho que nos setores da esquerda tem essa análise. Vocês entendem isso também? Que esse cancelamento, ele é um pouco com medo dessa fé, ela ser utilizada para voto ou para algum fim político ou não? Ideológico? Quer falar? Eu acho
que a esquerda tem sérias questões com a religião. Acho que ela não entendeu o papel social da religião. Eu acho que ela erra feio ao não dialogar com as religiões. Não entender que na periferia o Estado não chega, muitas vezes é religião, é uma organização da sociabilidade das pessoas que não tem dinheiro para consumir. E que aquilo vira uma comunidade onde as pessoas têm os mesmos valores, onde ela tem um lugar para frequentar, um lugar para passear, um lugar para ir no final de semana, para sociabilizar. Então, eu já tive, eu lembro quando o Bolsonaro ganhou em 2018, eu ainda me dava o trabalho de ficar no Twitter brigando, e eu briguei com uma figura aí da esquerda que veio com esses discursos assim, mais chucros possíveis acerca dos evangélicos e etc. Eu falei, então continua dando murro em ponta de faca, segue aí, você tá achando que você tá conseguindo dialogar com toda essa galera? Não, aí eles vão ser cooptados por alguém que vai falar minimamente a língua deles. Então, eu acho que a esquerda não entendeu nada do papel, de novo, da função social da religião num país como o Brasil. É assim, a crítica à religião, ela fez tradição, né? Século XIX, comecinho do século XX, se você pegar... Por exemplo, e que é essa tradição, eu quero dizer, que chega à esquerda, né? Começando no iluminismo, já no iluminismo, no 18, você já tem alguns iluministas que são franceses. Os ingleses não eram assim, necessariamente. Os franceses que são duramente anticlericais. Por exemplo, o Voltaire, ele era claramente contra a Igreja Católica, mas a polêmica se ele era ateu ou não. Diderot era reconhecidamente ateu. Havia a crença, por exemplo, se você pegar indivíduos como Helvétius, por exemplo, que entendia, que é um dos iluministas, mas não é tão famoso, que entendia que todas as crianças deveriam ser educadas a partir da ciência, que na época deles era o entendimento da grande natureza ou da mãe natureza, principalmente por causa da física newtoniana, e ser educado racionalmente e romper com a religião, porque era ignorante e tal. Mas esse processo do iluminismo francês, ele vai fazer escola, por exemplo, já no 19 você tem um jovem filósofo descendente do Hegel, discípulo do Hegel, chamado Ludwig Feuerbach, que escreve um livro chamado Essência do Cristianismo, em que ele afirma que Cristo, Deus, no cristianismo, é simplesmente uma projeção que os seres humanos fazem das suas próprias qualidades. E ao fazer essa projeção, ele se aliena. Eles, todos nós, nos alienamos dessas nossas aptidões e qualidades, projetando numa imagem abstrata ideal que é Cristo, que na realidade não existe. E nesse movimento a gente se torna incapacitado de realizar o que a gente deveria realizar. A mesma coisa parecida você vai encontrar no Marx, ainda que o Marx vá dizer que o erro do Feuerbach é achar que esse problema é resolvido no plano das ideias, quando na realidade você tinha que resolver o modo de produção, socializar os meios de produção, certo? E que com isso você ia conseguir fazer uma transformação no plano da infraestrutura do pensamento. Será a briga do Marx com todos os ideólogos socialistas que achavam que tinha que debater. O Marx não, o Marx achava que tinha que quebrar as fábricas e acabar com o capitalismo. O Freud também vai entender que a religião é um processo de regressão, uma dificuldade de lidar com o desamparo humano. O Nietzsche vai entender que a religião é uma forma de ressentimento com relação à indiferença do universo. Então esse pacotão todo aí construiu uma concepção de que a religião é menos. Quando você é religioso, você ou é por falta de informação, de conhecimento, né? De dinheiro. O que essa hipótese aí, inclusive, é anulada, porque tem muita gente religiosa que tem muito dinheiro, né? Mas o resultado é que, assim, fica-se numa discussão, mesmo o Marx, que achava que não era, mas era metafísico, fica numa discussão ideal aqui e não leva em conta isso que a Gabi falava, que é o papel social da religião. A religião organiza a sociedade, a religião dá esperança. É muito fácil você, que é uma pessoa
não religiosa, classe média alta, fez faculdade, tem mestrado, talvez doutorado, sei lá o quê, e achar que o sujeito que é religioso e partilha uma parte do que ele ganha, o dízimo, com a igreja, e que ele é um idiota, quando você de repente paga R$1.000 na análise. E quando a analista fala, você fica super emocionado com o investimento, entendeu? É claro que nada disso prova que Deus existe ou não. Exato, não é essa Porque discussão. Deus não é uma variável de controle epistemológica. Você não pode testar no laboratório, você não pode provar que ele existe, nem que ele não existe. Né? Mas essa discussão toda, o que esses grandes caras fizeram, foi uma crítica da representação social da religião e o dano que isso supostamente fazia à autonomia das pessoas, né? Mas hoje a gente sabe que às vezes, normalmente hoje a maior parte dos ateus que eu conheço é gente chata. Eu chamo de ateu praticante. Ateu praticante. É que nem o pessoal que faz crossfit também, ou é vegano também, tem uma linha também que... Nossa, mas tem várias religiões, né, desse ponto de vista. Mas é isso que eu quero falar. Os dogmas, quando a pessoa não tem dogma religioso, às vezes ela não troca por um dogma ideológico, por exemplo, ou alguma outra coisa, ela tem que ter alguma coisa para falar sobre e seguir essa regra. O Pondé fala uma coisa, quem que é que cita? Que a pior coisa é quando você não acredita, o Chesterton, que é um filósofo da religião, né? Ele é um inglês virada do 19 para o 20. Que a pior coisa quando você não acredita em nenhuma religião pior de tudo é que você pode acabar acreditando em si mesmo. E se a gente vive hoje em dia como a gente chama, né, numa cultura do narcisismo, você acaba, e fechado em diferentes identidades, pautado por essa lógica da diferença, né? A minha identidade é diferente da sua, que é diferente e cada grupinho de identidade vai se fechar em si mesmo e vai promover, inclusive, uma autofagia entre eles, né? Porque tem aquilo que o Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças. Então a gente tem hoje em dia uma pluralidade de grupos que cada um elege um ideal para chamar de seu. Não admite uma diferença, todo mundo vai ficando Mas igual. se você for pela estrutura psíquica, o funcionamento por trás disso, a gente pode dizer seguramente que é um funcionamento religioso. Sem dúvida. A gente falou isso num episódio, né? Essa briga ideológica... Não só a briga política, mas você... é muito religioso isso. Mas você assumiu uma bandeira para si, um ideal, do que quer que seja, político ou não. De futebol, de política... Vamos pegar o veganismo, sei lá, entendeu? Você uma pode... causa, comportamento, uma causa, exatamente. Quando você elege aquilo e você hipertrofia o tamanho daquilo na sua vida, já significa que aquele mecanismo tá agindo em você tal qual uma religião. Pois é. E a vantagem da religião é que algumas religiões têm uma produção intelectual histórica muito poderosa, né? Pois é. E essas tribos novas não tem nada, né? Não, é vazio, né? Não tem nada porque nem deu...